Os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Abençoado de Deus, estamos de volta, amados. Dou meus agradecimentos aí aos meus amigos do WhatsApp, do Facebook e do canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal para que o YouTube possa impulsionar esses canal, esses estudos para mais pessoas. Amém, amados? E o tema desse estudo é Entendendo Mateus 5,17. Mateus 5,17 é a passagem onde fala que Jesus não veio destruir a lei, mas cumprir. Não veio abrogar, em algumas versões bíblicas, não veio destruir, em outras versões bíblicas, não veio anular, mas cumprir. E os pregadores da graça de Deus diz que sim, a lei foi revogada, e o sistema religioso, não, a lei não foi revogada, Jesus não veio revogar, não veio anular, destruir. Vamos então analisar minuciosamente, como sempre fazemos aqui, os versículos que eu apresento. Hoje vamos em Mateus 5,17. 17 começa assim, Jesus falando, relatado por Mateus. Ele diz: não pense que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, não vim para abrogar, em algumas versões, não vim destruir, porque ainda não era tempo. Ele ainda estava em carne, ele ainda estava entre os seus discípulos. Era um ano ainda 30 ao ano 33. O testamento dele não pode ser válido ainda, porque ele ainda estava vivo, homem, em carne, junto com eles. E a gente já lemos várias vezes que um testamento só é válido na morte do seu testador, e ele estava vivo. Então ele ainda não poderia anular, revogar a lei por causa desse fato, simples assim. Então ele diz: eu não vim anular, eu vim cumprir. Jesus e os discípulos, o próprio apóstolo Paulo, todos recitaram a lei, todos recitaram os profetas. Nós também hoje ainda recitamos a lei, recitamos profetas. Então a lei disse que o Mashiach viria, ele veio. A lei, os profetas disseram que ele construiria um templo, ele construiu o templo. Não físico, não de paredes de pedra, de concreto, igual esperam por aí, não. Mas o templo que somos nós, a morada dele hoje é nós. Até da própria vestimenta que ele estava ali, foi dito pelos profetas e foi cumprido. Cumprindo também as escrituras, diz também os profetas que ele ia ser traído por 30 moedas de prata. Isso aconteceu com Judas. Judas o traiu. Então como vai ser o Mashiach? O Mashiach tem que cumprir tudo isso que a lei e o profeta disse que deveria acontecer. Os judeus hoje esperam o Mashiach. Eles não acreditam que o nosso Mashiach cristão é o Mashiach. Não podem mais ficar com essa coisa de vai vir o Mashiach, já veio, já cumpriu todas as coisas, tudo que a lei e os profetas
falaram, veio anular ou revogar, sim, mas ainda ali não estaria no tempo, naquele tempo disso acontecer. Esse feito histórico teria que ainda permanecer, ainda teriam aquele povo de manter-se cumprindo aqueles preceitos, mas isso teria uma data limite. E no 18 ele fala: com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum e um tio, um mínimo traço, se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Nada poderia ser revogado da lei até que tudo se cumprisse. A lei teria que ser cumprida cabalmente, e como os judeus faziam, teria que continuar aquilo até que tudo se cumprisse. E aqui você vê nesse capítulo de novo a palavra cumprir. Guarda essa palavra, abençoados. Essa palavra é o conhecimento áureo desse estudo. Até que o céu e a terra se passem, não significa que a lei será para sempre, ou até que o mundo acaba. Não tem nada a ver com isso. Alguns pregam isso, já até vi isso. Fico desesperado quando vejo uma coisa dessa, uma falácia dessa. Não se refere ao mundo em que vivemos, nem ao céu, quando olhamos para cima vemos essa coisa maravilhosa, linda. Não se refere a isso. Se refere ao regime que eles estavam vivendo, o regime da lei. Olha o que diz Isaías 65:17. Deus, através de Isaías, diz: em verdade, eis que criarei novo céu e nova terra, e todos os eventos passados não serão mais lembrados, jamais virão à mente. O Criador diz através de Isaías: criarei um novo céu e nova terra. O que ele quis dizer com isso? Criarei um novo sacerdócio para que me adorem em espírito e em verdade, para que me adorem em paz, não com rudimentos, com obrações, com ordenança, com dedo ameaçador, não com sacrifício, sobe monte, desce monte. Não, chega disso. E a graça, amados, é um novo céu e nova terra. E quem relata isso? João. João já relata isso em Apocalipse 28, que ele já viu. Ele viu o novo céu e nova terra. E ele diz: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Nesse tempo que João escreveu, entre 54 a 70 depois de Cristo, Cristo já havia sido morto no madeiro, já havia ressuscitado, já tinha vindo na sua segunda parousia, o Cristo glorificado, como diz, com seus anjos, e já havia destruído o templo, já não tinha mais a transição entre lei e graça, era só o pacto da graça firmado, vigorado, válido. A lei já havia sido revogada, já havia passado o primeiro céu e a primeira terra, ou seja, já tinha passado a lei de Moisés. O mar já não existe, o mar é no Império Romano, já não perseguiria mais eles. Eu vi a santa cidade, a Nova Jerusalém. Não é a Jerusalém atual, que vive no regime da lei, mas a espiritual, que estava descendo do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu noivo, uma esposa pura, imaculada, uma igreja pura, uma igreja imaculada, uma igreja sem dívidas, sem transgressões. Igrejas somos pessoas, uns adoradores que adorem em espírito e em verdade. Isso significa essa palavra aqui. João disse que viu. E esses abençoados viveriam um novo céu e nova terra.
do ano 70 para cá, já estamos no novo céu e já estamos na nova terra. Já vivemos o reino de Deus. Eles estavam no regime da lei. E Jesus disse: não vim destruir a lei. Por enquanto não, ainda devem cumprir. E cumpra fielmente. E Mateus 5,19 ele diz: qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, ensinar o quê? Que deve violar, será chamado menor no reino do céu, porque teria que cumprir todos os mandamentos para poder se achegar no reino do céu, o reino de Deus, a nova aliança, o evangelho do Cristo, a graça de Deus, para você chegar ali imaculado, sem transgressões, porque se você deixar de cumprir um requisito da lei, já era transgressão, porque você anulava todos eles. Então Jesus fala: qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar os homens que devem anular, será menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar que deve cumprir, serão chamados grandes no reino do céu. Deveriam ainda cumprir, sem transgressão, sem anular, sem pular nenhum item, sem pular nenhum dogma, cumprir cabalmente. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder, não ser maior, não ultrapassar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino do céu. Os escribas e fariseus eram homens sábios intelectualmente na lei, eles eram conhecedores da lei, eles eram mestres da lei, mas espiritualmente eles não conheciam nada. Então Jesus ensina: vocês devem servir a lei cabalmente, fielmente, até o tempo determinado do seu fim. Então haveria um fim. E quando seria esse fim, irmão André? No madeiro, lá no ano 33. E já no madeiro, João 19:28 relata: mais tarde, sabendo então que tudo estava cumprido. Quem estava sabendo que tudo estava cumprido? Yahshua, Jesus. Ele estava sabendo já que tudo estava cumprido, porque já estava no madeiro. E ele sabia que quando tudo fosse cumprido, ele seria entregue, porque ele teria que morrer. Por que teria que morrer, irmão André? Para que o Novo Testamento fosse válido. Porque o testamento só é válido na morte do testador. Então eu teria que morrer para poder ser válido o testamento. E quando há um testamento, anula-se outro. Quando há um sacerdote, anula-se o outro. Então eu teria que ir na cruz. Então ele já estava sabendo que tudo estava cumprido. Tudo já estava concluído. Para que a escritura se cumprisse. Olha a palavra cumprir de novo. Ele já estava lá no madeiro. Já estava tudo concluído. Então ele já sabia que a escritura já tinha se cumprindo, já estava se cumprindo naquele momento. Cumpriu o que, irmão André? Tudo que ele veio fazer, tudo que ele veio cumprir da lei e dos profetas, se referindo a toda a lei e os profetas, e tudo que a lei e os profetas disseram que iria fazer, que iria acontecer. Ele viu que tudo aquilo já estava concluído. Então disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebedaram numa esponja, colocaram a esponja na ponta de um caniço e ergueram até os lábios dele. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Consumado o quê? Toda a lei e os profetas. Ali não precisava mais pregar a lei e os profetas, porque ali estava consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Ele viu que ali, naquele momento, toda a lei e os profetas já estavam cumpridos. Então, que o povo não precisaria mais, a partir daquele momento, cumprir toda a lei. A partir dali, então, foi revogada a lei. Nos chamamos de louco. Mas louco é quem não consegue entender simplesmente a palavra como é, não crendo nas maravilhas da pérola da graça. Aqueles que não podem entender, não entenderão, mas aqueles que são destinados à salvação, entrarão no seu espírito e os alimentarão da verdade. Fico por aqui, até a próxima.
Graça e paz.